O Brasil está vivendo um momento histórico e eu preciso que vocês prestem atenção no que eu vou mostrar agora. Enquanto o Supremo Tribunal Federal julga Jair Messias Bolsonaro, no Senado Federal acontece algo que pode virar o jogo. A Comissão de Segurança Pública está ouvindo ninguém menos que Eduardo Tagliaferro, ex-assessor direto do ministro Alexandre de Moraes. E o que ele trouxe são provas cabais de que houve vício no processo contra o presidente Jair Messias Bolsonaro. Ou seja, tudo aquilo que sempre denunciamos, perseguição política, atropelos de regras e falta de imparcialidade, começa a se confirmar dentro do próprio sistema. Eu separei aqui os principais trechos deste momento bombástico para vocês verem com seus próprios olhos. E a pergunta que fica é: como que o Supremo Tribunal Federal pode manter um julgamento nestas condições? Vamos assistir juntos a cada detalhe, analisar cada coisa, porque a verdade não pode ser escondida. Eu já peço para você que está chegando aí, para que você deixe o seu comentário, compartilhe e se inscreva no canal. Primeiro, eu quero começar mostrando isso daqui para vocês. O Vinícius Carrion separou dizendo o seguinte: Tagliaferro, ex-assessor de Moraes, afirma que críticas a ministros do Supremo Tribunal Federal ou ao próprio candidato Lula eram suficientes para colocar um cidadão no radar da assessoria de Moraes. A questão é, o Eduardo Tagliaferro mostrou que primeiro, o magistrado montava os processos de forma inversa, ou seja, primeiro ele dava a condenação e depois buscava os elementos. Acompanhe isso daqui comigo e depois eu vou mostrar todos os trechos para você entender certinho o que está acontecendo. Mas o negócio é perigosíssimo. O senhor podia explicar para a gente qual era o seu diálogo com o senhor Paulo Gonet ou com o senhor Lucas? O que eles pediam? Bom, aqui está bem claro, senador. Está assim, boa tarde, Eduardo, tudo bem? Aqui quem fala é Lucas, secretário executivo da Procuradoria-Geral Eleitoral. Doutor Paulo Gonet, vice-PGE, me pediu para entrar em contato com você sobre um assunto que doutor Paulo tratou com o ministro Alexandre hoje cedo. Está aqui, ó. Eu não consegui enviar, mas a conversa está aqui, dentro do meu telefone, entendeu? E o que foi pedido? Eles pediam para a gente para que enviar, assim, foi um número gigantesco de pessoas que o TSE e STF colocaram para frente. Na verdade, o processo ele foi ao contrário. O processo se trata, a gente sabe que é da área do direito, ele se trata de uma investigação, de uma denúncia, e não de um magistrado já dando a sentença e montando todo o processo inverso. Entendeu? Então ele pediu, em um certo momento, para que a gente levantasse todos os processos de andamento, tudo que tinha lá, e até mesmo orientar quem seriam as pessoas que iriam, um pacotinho de 100, 200 seriam denunciadas para serem encaminhados para os TRS. E o que eu falei com o Dr. Paulo Gonet, porque eu não respondi para o Lucas propositalmente. Eu não enviei, eu enviei esses documentos, eles estão aqui, ó. Eu enviei aqui, ó. Eles estão aqui, ó. E eu enviei pro Gonet. Aqui, ó. Pro Gonet, Paulo Gonet. Eu enviei pessoalmente para ele os pedidos que o Moraes combinou com ele e foi através do Lucas, eu enviei diretamente no WhatsApp do Paulo Gonet. Tá aqui, ó. Esse aqui, acho que o senhor... Eu vou até cortar aqui porque aparece o telefone do Paulo Gonet e isso aqui pode trazer algum tipo de problemas para nós. A questão é, o próprio Paulo Gonet, que hoje está lá falando e tentando criminalizar Jair Bolsonaro, é o mesmo cara que pedia isso aqui para o Tagliaferro. Olha o que ele diz nesse trecho aqui, ó. Bom, agora de fato eu vou contar a verdade aqui e se quiserem eu posso abrir e mostrar. E são dois fatos bem graves. É esse fato e o fato do atual procurador-geral da República, que inclusive está sendo reconduzido ao cargo. Tem que ser nesse momento tratado aqui. O que aconteceu naquele período? Apareceu a matéria do Amado, salvo engano, no dia 18 ou dia 19. 17 de agosto foi a matéria, a busca e apreensão foi dia 23. Exatamente, era uma coisa mais ou menos, eu tenho um pouco lembrança da data. E o que aconteceu de grave naquilo? E, de fato, sim, ele se baseou somente naquela matéria do Amado no Metrópolis. Ele pediu naquele dia que fosse feito, através de seus juízes auxiliares,
que fosse feito a matéria, a análise daquela publicação, retirado dali aquelas conversas que estavam na matéria do Amado em WhatsApp, tentado identificar uma coisa ou outra, o que não era possível, porque se tratavam de conversas de grupo privado, isso sim seria um ato criminoso da minha parte se eu fizesse, e colocar no relatório para que ele pudesse encaminhar à Polícia Federal, ou seja, ele já tinha a decisão, somente para ela cumprir o que ele queria. Bom, eis que aconteceu aquela apreensão, ela era para acontecer numa segunda-feira, se eu não me engano ela aconteceu numa terça, ele estava desesperado para aquilo que acontecesse, e não foi na terça, e surgiu naquela semana uma forte repercussão da mídia, que todo mundo estava brigando, dizendo que, olha, que absurdo, foi feito somente com base nas matérias, na matéria jornalística do Amado, não sei o quê. Sim, de fato, foi feito somente na matéria jornalística do Amado. Quando chegou próximo de sexta-feira, foi pedido para mim, através do Ayrton Vieira, eu tenho aqui não só a última conversa com ele, porque as anteriores foram apagadas, e daquele momento que eu vi que tinha algo errado, eu comecei a manter dali para frente. Foi um pedido através do Alexandre de Moraes para que se construísse um ambiente, uma história. O que acontece é que o Ayrton Vieira, ele não tem qualquer familiaridade com o computador, ele não sabe usar o computador e ele precisou da minha ajuda para montar aqueles mapas mentais que foram abertos numa segunda ou numa terça-feira, quando Alexandre de Moraes tirou o sigilo do processo para dizer que existiu uma investigação preliminar. Então foi encaminhado para mim as PECs, circuladas essas PECs, quais os objetivos, quais os alvos que ele queria que colocasse nos mapas mentais. Foi pedido para que se confeccionasse um parecer, um relatório com data retroativa, e eu assinando pelo Supremo Tribunal Federal, ao qual eu não era nomeado, foi pedido para fazer toda essa história encaminhada para o Ayrton, para que o Ayrton, dentro do processo físico, fizesse da forma que ele acha. Eu acredito que foi colocado isso anterior. Então, não existiu. Se quiserem aqui, eu compartilho esse material, eu compartilho um cronograma, para que vocês olhem a data que esse material chegou em minhas mãos, a data que essas PETs chegou circuladas, a data que o mapa mental, que todo mundo da imprensa viu no dia que ele tirou, foi confeccionado. Por favor, por favor. Se o senhor puder mostrar para a gente aqui, porque enquanto o senhor está preparando aí para mostrar para nós, pelo que eu entendi, há uma matéria jornalística, o ministro Alexandre de Moraes dá ordem para essa assessoria de combate à desinformação produzir algum relatório, ele determina a busca e apreensão somente com base na matéria de jornal, sem saber se aqueles diálogos eram verdadeiros ou não, se tinham autenticidade ou não. Depois, o outro desembargador, que é juiz auxiliar dele, pede ao senhor Eduardo Tagliaferro para ajudá-lo a confeccionar um novo fundamento da decisão, é isso? Exatamente, senador. Então, o senhor consegue provar que o fundamento para a busca e apreensão foi feito depois da busca e apreensão. Então, houve uma fraude no documento, é isso? Exatamente, e isso me deixou um tanto quanto preocupado e entendi porque todos os processos são físicos e ele só tira o sigilo no momento que ele acha interessante e nas peças que ele acha interessante. Bom, aqui, ó, os senhores estão conseguindo ver aí? Estão conseguindo ver? Sim, sim. Eu ter uma... Sim, pode prosseguir. Tá. Bom, isso aqui eu fiz um PDF super simples, até mesmo porque isso seria a matéria da CNN e ela se recusou a fazer. Tá? Ela me enrolou por quase 2 meses e se recusou a fazer. Então aqui mostra na data, tá? Na data aqui em que aconteceu a matéria do Amado, o link dessa data, tá? E aqui o pedido de Alexandre de Moraes de 19 de agosto, né? Onde ele vai lá e ele fala o que precisa fazer. Bom, aqui tem tudo, a matéria jornalística, do dia que ele fala, que foi no dia 23/8 de 2022, né, que está bem aqui, que aconteceu a busca e apreensão. Porém, se os senhores observarem, os relatórios datam todo o material que a mim foi passado para montar aquela farsa é do dia 26, 27 e 28 de agosto. Está aqui. Tudo preservado, tudo periciado, mostrando que não teve qualquer adulteração ou manipulação da minha parte.
Então, isso aqui é só um ilustrativo. Eu vou mostrar o arquivo agora, tá? Tá aqui, ó. Mapas mentais. Se os senhores olharem, esse mapa aqui foi o mapa, não sei se os senhores se recordam, foi o mapa que estava no processo, foi um mapa mental feito por mim, nesse dia aqui, ó, 29 de agosto de 2022. O que é mapa mental? Só para que a gente possa entender. Mapa mental é um organograma ilustrativo para que as pessoas entendam os relacionamentos que, tipo, sei lá, às vezes pode ser usado para processo, pode ser usado para coisas de informática, onde a gente consiga, só de bater o olho, entender quem é o personagem e qual o relacionamento dele com a história, entendeu? Isso aqui ele está mostrando aquele fato, né, que pegou inclusive o Luciano Hang. Olha ele aqui em cima, Luciano Hang, o Alan dos Santos no meio, eles jogavam para o lado aqui as setinhas, mostravam que era gabinete do ódio, o que não era, e ele fala, tá, que o simples fato de criticar ministros ou criticar o Lula já era suficiente para colocar um cidadão no radar da assessoria de Moraes, inclusive para prendê-lo, independente do que acontecesse, somente pelo fato de ter ali algum tipo de ligação. E ele comenta, inclusive, que só o fato da pessoa usar verde e amarelo já poderia colocar ela na cadeia. O fato de criticar ministros do Supremo já entrava na lista negra? Sim. Não só criticar a ministros do Supremo, como as instituições e como até mesmo, pelo que eu percebi, as urnas, as eleições, ao presidente, atual presidente, na época candidato Lula. É um fato muito interessante que ninguém comenta, mas eu publiquei lá na minha rede social, que é a questão do atual ministro, né, Zanin, que enquanto como advogado, acho que em meados de janeiro de 23, ele estava no aeroporto de Brasília e houve aquele incidente no banheiro que uma pessoa entrou com o celular, filmou e começou a ofender, e o ministro Alexandre de Moraes pediu para que a assessoria identificasse aquilo, pedisse para a Polícia Federal dados referentes ao aeroporto, para que ele, dentro do processo, pudesse pegar a pessoa que ofendeu. Isso também eu acho que foi um absurdo e que não fazia parte da competência da assessoria, tampouco do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral, enquanto o Zanin como um simples advogado e não um ministro com foro privilegiado. Meus amigos, é muita coisa que aconteceu. Olha isso daqui, esse último trecho para a gente finalizar. Aqui a Arlete postou dizendo, gravíssimo, Tagliaferri mostra provas de que Alexandre de Moraes forjou evidências contra Moraes e a senadora Damares exige a suspensão imediata do julgamento do Bolsonaro. Presta atenção nesse último trechinho. Isso está no meu notebook. Diversas vezes, quando eu morava em São Paulo, antes de eu vir para cá, eu cansei de acordar às 3 da manhã, pegar todos os meus computadores, pegar os meus celulares, colocar no veículo, ir em outras ruas do condomínio, dormir no carro, dormir no meu veículo, para que, se a Polícia Federal ou qualquer outra polícia batesse na minha casa, não tivesse acesso a esse material. Era um material importantíssimo. Então, eu ficava no veículo, no meu carro, até umas 7, 8 horas da manhã, após o momento que já tinha a luz do dia, ligava para minha esposa e perguntava, posso voltar? Apareceu alguém? Fiz tudo isso justamente para preservar todo esse material, que é um material criminoso. Ó. Vocês estão vendo? Eu estou correndo na tela. Vocês estão vendo eu correndo na tela ou não estão? Está aparecendo para nós aqui a tela com os arquivos aqui, a data de modificação, o tamanho, o tipo, mas não está abrindo o arquivo, né? Então, peraí que eu vou interromper. De qualquer forma, peço que o senhor envie para a comissão esses arquivos. Sim, agora abriu. Estão conseguindo ver? Bom, vamos lá. Tem a data aqui, ó, vocês podem olhar. Ó. Esse é o grupo de WhatsApp, né? Aqui a data dele. E ele vai embora, ó. Vai embora. Entendeu? Vai embora. São mais de 1000 páginas de conversa, tá? Aqui, ó, mais de 1000 páginas de conversa. Ó. Vamos colocar aqui, ó. Presidente, esse material tem que ser encaminhado hoje para o ministro Barroso e ele, de ofício, tem que interromper aquele julgamento. Aquele julgamento está contaminado, as provas estão contaminadas. Qualquer estudante de direito sabe que tem que interromper aquele julgamento hoje. Chega, gente. Olha só, as provas estão aí. Eu sou militante de direitos humanos há mais de 35 anos. O que nós estamos vendo aqui é uma grande violação de direitos humanos. Pessoas foram acusadas, busca e apreensões foram feitas. Comprovação da caça. Pessoas foram presas com provas falsas, provas forjadas por um magistrado.
Esse magistrado tinha que ser preso hoje. E o ministro Barroso, olha, vou dizer uma coisa, eu tenho diferenças com Barroso, mas ele é um jurista sério. Ele teria que interromper esse julgamento hoje. O Brasil precisa ver o que nós estamos vendo aqui. Barroso tem que ter acesso a esse material hoje e tem que tomar uma providência, e o Davi Alcolumbre também. Que raio de Senado nós somos, depois de tudo isso aqui, a gente não fizer nada ainda hoje. Está aqui a minha indignação. Senhor Eduardo, por favor, envie o... Meus amigos, que situação. Tem muita coisa acontecendo, provas estão sendo escancaradas e a gente não pode desistir, né? Por isso eu peço para você sempre compartilhar e dessa vez eu vou pedir de novo, compartilhe em todos os grupos de WhatsApp que você puder, porque isso aqui tem que ser veiculado. Que coisa bizarra. Aguardaremos novas notícias vindas aqui dos Estados Unidos, coisas que o Trump pode dizer e o que pode acontecer nesse próximo cenário dessa novela chamada Brasil. Se inscreva, compartilhe e nós nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço e tamo junto.